Quem vai orar? O Nil? Orasse a Deus. Senhor Deus, Pai Santo e amado, obrigado, Pai, obrigado por estar em sua casa, pelo privilégio de poder aprender a sua palavra, Pai, que o Senhor enche, Senhor, nossos corações com o seu Espírito Santo, Pai, tire aquelas coisas, Pai, que os olhos do Senhor veem e realmente não são de acordo com aquilo que Tu falas, Pai, e nos abençoe cada dia mais, em nome de Sim, Jesus, Deus. amém. Amém, glória a Deus. Bom, meus amados, minhas amadas, queridas, queridos, mais uma escola bíblica dominical semipresencial, né? Semipresencial, presencial e semi, nós estamos transmitindo online. Então você que está em casa, pergunte, não fique com dúvidas. Você que aqui está, faça perguntas, não fique com dúvidas. Principalmente todas as lições da revista Passo a Passo da Ormiban, ela é muito boa, mas principalmente por causa desse tema. Esse tema é muito pertinente a nós. Se nós não terminarmos hoje, Clenaldo vai dar continuidade domingo que vem. Por quê? Porque nós vivemos em um período em que as pessoas não aceitam as coisas. Então é assim: eu não aceito isso, eu não nasci com isso, eu não quero isso. Então nós vivemos um momento difícil de entendermos as coisas, de entendermos por que passamos por dificuldades. Se somos servos de Deus, por que passamos por dificuldades, né? Então eu quero que você que aqui está, você que está em casa, escola bíblica dominical, gente, é um momento em que toda a igreja de Cristo deveria se unir para aprender, porque a palavra de Deus diz que nós devemos nos apresentar como obreiros aprovados, que não se envergonha de manejar bem a palavra. Mas só tem um jeito de aprender a palavra: na escola bíblica e participando dos cultos públicos, tá certo? Eu vou ler o texto que está lá em Romanos capítulo 8, do versículo 26 ao 39. Romanos capítulo 8, 26 a 39. Eu vou fazer uma leitura calma, tranquila, porque eu quero que você preste atenção no texto. Em nenhum momento o texto não diz que não iríamos passar por problemas, mas ele diz: quem pode nos separar do amor de Cristo? Quem é que pode? Mas as dificuldades, sim, todos iremos passar. E hoje nós temos vistos aí em alguns estilos que é o contrário, né? Então, Romanos 8, versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas como o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então começa dizendo que o Espírito intercede por nós, o Espírito Santo. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos, por nós, igreja. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então todas as coisas, boas ou más, elas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os propósitos de Deus. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Somos predestinados em Cristo Jesus, segundo o texto, né? E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. A igreja do Senhor.
Então a predestinação aqui, ela é em Cristo Jesus, tá certo? E somos santificados, justificados em Cristo Jesus. Versículo 31, que diríamos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Observe o versículo 35 em diante. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregue à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o texto, ele nos mostra que nós iremos ter dificuldade, mas o texto, ele também nos mostra que nenhuma dificuldade poderá nos afastar do amor de Deus. Então, de antemão, eu já quero desmistificar aqui aquele crente Guiné, não é Guiné, África, aquele que sempre está, se alimenta, mas sempre está, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. O Guiné, galinha da Angola, você dá um saco de milho, ela come e ela canta assim, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. O que o texto nos mostra de introdução é que todos nós iremos passar por dificuldades, mas se permanecermos em Cristo Jesus, somos mais do que vitoriosos. Por isso que a palavra de Deus lá em Efésios 6:10 diz, no demais, irmãos meus, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, porque todos nós iríamos passar por problemas, por dificuldades. Crente não é chamado para sofrer, crente não é chamado para sofrer, mas crente sofre como todo mundo. E aí entra aquele negócio, eu não aceito, eu determino, né? Vivemos um período de determinismo tremendo, teologia da determinação. Determine em tua vida. Tem louvores que nós cantamos que é determinismo puro, né? Logo eu vou estar me reunindo com um louvor para a gente falar sobre isso, ideia que foi dada pelo irmão Tiago. E o versículo para decorar diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando o autor das Escrituras Sagradas diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é todas as coisas. Porque quando o salmista Davi, lá no Salmo 23, escreve: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele está dizendo, não irá me faltar bênçãos, mas também irá me faltar tudo. Eu terei saúde, mas também terei doença, mas o Senhor é o meu pastor. É Ele que cuida, né? Objetivamos, meus queridos, nesta lição, falar sobre o sofrimento e a adversidade.
veremos que o sofrimento pode vir por causa do pecado. Isso era muito comum no Antigo Testamento, tá certo? Ou da desobediência. Geralmente por causa da desobediência. Quando você olha para Israel no Antigo Testamento, por desobedecerem a Deus, por desobedecerem os profetas, eles passavam por aperto, passavam por dificuldade. Né? Eu nunca vi dentro de uma igreja Deus usar para valer, irmãos, uma pessoa que vive em discordância. Ela sempre discorda. Ela canta a música da discórdia. Ela discorda com o pastor, ela discorda com o líder, ela discorda com o diácono, ela discorda de tudo. Ela discorda de Deus. Né? Deus não usa. Mas o sofrimento é, antes de tudo, uma escola de Deus. Dentro do sofrimento, nós precisamos aprender, irmãos. Eu falei muito para a igreja nesta pandemia. Estamos passando por dificuldades, precisamos aprender. Pai, mãe, você não tinha tempo um para o outro nem para os seus filhos, agora você tem. Aproveite, ore com eles, leia a Bíblia para eles verem. E falei muito, Clenaldo não vai me deixar mentir só, o Rodrigo, o Germano, que eu dizia, as famílias tendem a sair mais forte da pandemia, porque irão aproveitar mais. Deus não deu a pandemia, o homem fez tudo isso, mas Deus está nos dando oportunidade para olharmos para trás, para a família. Embora nem sempre as coisas como queremos. Este treinamento tem como objetivo mostrar que a dor é parte da vida. Tem um propósito de Deus para nos dar experiências, para que possamos ajudar aos outros e, finalmente, para testar a nossa fé e levar-nos à perseverança. Eu não quero passar por dificuldade, porque eu sou servo de Deus. Eu não quero, ter problemas, porque eu sou servo de Deus. Eu não aceito, eu não admito, eu não quero. Espera aí, quem é eu e você para dizer ou falar desta forma para com Deus? Vivemos num mundo de provações. Vivemos num mundo de dificuldades. Todos nós iremos passar. Mas lembre que o texto diz que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Precisamos, nos momentos de dificuldades e de problemas, olhar para Jesus e permanecer firme com eles. Primeiro passo que as pessoas tomam quando tem dificuldade, principalmente com o pastor: vou sair da igreja. O Anderson fez o bolo do Palmeiras, porque agora o Anderson ganhou um bolo do Palmeiras, virou palmeirense, viu, Clenaldo? Gramado. Virou palmeirense, virou casaca. E o Anderson não me convidou para comer o bolo, vou sair dessa igreja. Essa igreja que se diz uma igreja, uma família, não tem nada de família. Aí você olha para a família da pessoa, está quebrada. E quer que a igreja seja melhor. A igreja é lugar de pessoas tortinha da vida, porque é nela que Deus ajuda. Façam perguntas e não esqueçam de fazer perguntas, para vocês não saírem com dúvidas. Bom, vejamos alguns tópicos. O primeiro tópico da lição é o seguinte: sofrimento por causa do pecado ou da desobediência. Sofrimento por causa do pecado ou da desobediência. A pessoa está em pecado, primeira coisa que ela faz, se separar de Jesus. Segunda coisa que ela faz, coloca a culpa no pastor. Se Deus não é culpado, alguém tem que ser.
Mas nós precisamos aprender, irmãos. Rapaz, vou dizer uma coisa para você, para os casados. Para os que vão casar, se prepare. Porque no namoro tudo é flor de maravilha. Mas quando casa, o homem não quer aguentar a mulher com um chiado no pé do ouvido. A Cida já está rindo ali. Eu entrego. A mulher não quer ouvir mais o homem dizer não, porque antes o homem dizia tudo, o homem não é besta. No namoro ele está conquistando. E aí vem os problemas, vem as dificuldades. Mas se você permanecer firme, seu casamento será cada dia mais fortificado, cada dia mais será firmado, e as raposas não penetram, não entram. Porque nós aprendemos nas adversidades, irmãos. Você não aprende na tranquilidade, Tiago. Fazer faculdade é fácil? Você já sabia? Quantas horas de sono? Né? Tudo aprendemos com a adversidade. Vamos lá. Hebreus 12, do 5 a 7 diz assim: Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrija ou não corrige? Tem aquele pai que não ama o filho. Hoje em dia existe muito, gente. Pai que não ama o filho, não dá uma varada no filho. Não estou com vara aqui, tá, gente? Eu estou dizendo vocês, pai. O pai e a mãe que não ama não corrige, não dá uma varada no filho, porque não pode. Mas o pai e a mãe que ama corrige. E Deus é a mesma coisa. Deus nos trata do mesmo jeito, gente. Sabia, Manu? Deus no Antigo Testamento pegava profetas, pegava reis e dizia: vocês agora vão ver, e vocês vão ser tratados. Davi foi um dos caras que, aliás, um cara que é chamado segundo o coração de Deus, mas Davi apanhou, gente. Davi plantou, Davi colheu. Né? Ah, estou pagando o que fiz. Você não paga aqui. Seu pecado Jesus pagou, mas Deus lhe corrige. E muitas vezes Deus usa o pastor. Então, quando o Clenaldo vem pregar aqui, e é costume do Clenaldo dizer, glória a Deus por isso, irmãos, não pense que eu estou falando de ninguém, alguma coisa é mera coincidência. Não pense que eu, o Clenaldo, vai preparar uma mensagem específica para você. Não, para a igreja do Senhor. E quando isso acontecer, pense, é o Espírito Santo falando comigo, está usando o cabra lá para falar comigo. Deus está corrigindo, porque tem propósito para você. Se tem propósito, Deus vai corrigir. Deus não usa uma vara torta, Deus quer usar uma vara correta, porque o caminho de Deus é reto. E quando Deus coloca Israel no prumo, o negócio foi feio para Israel. Deus é amor, misericordioso, mas se Ele pôr eu ou você no prumo, misericórdia. Né? Então, precisamos aprender isso, que o pai corrige, Deus trata como filho. Deus trata com seus filhos de uma maneira semelhante aos pais que corrigem os filhos. Então Deus trata a nós, pastores, membro, ministério de louvor, diaconia, liderança, como os pais tratam os filhos. Mas é como os pais que corrige, não é como os pais displicentes. Como os pais que corrigem, os pais que diz não, porque nem sempre se deve dizer sim. E Deus faz do mesmo jeito.
Deus faz do mesmo jeito. Muitas vezes você ora por algo, você ora por algo, você ora por algo, e Deus diz não. Não. Nossa, o céu está de pedra. Não, o céu está do mesmo jeito. É Deus que não vai te dar e não adianta. Ele está tratando contigo. E por causa do pecado, mais ainda. Um pai que, olha só, um pai que entende que os filhos precisam de correção, não tem dificuldade para discipliná-los. Um pai que entende que os filhos precisam de correção, eles não têm dificuldade para disciplinar, porque a disciplina muda, a disciplina nos ensina, a disciplina nos faz crescer. Sabe sua promoção dentro do seu trabalho? Talvez você ainda não foi promovido porque você não é disciplinado. Porque você acha que lá dentro tem alguém que sabe menos e você sabe mais e você é o cara. Não funciona. Tá lá, acabou a história. Obedeça, se discipline, cumpra com o propósito, porque Deus corrige, principalmente nós que somos cristãos. Já pensou? Clenaldo, na posição dele, então ele me contrata para ir trabalhar de auxiliar, de ajudante, e aí quando chega lá eu vou querer saber mais do que ele. Como crente, Deus vai me disciplinar, porque sou filho de Deus. No mínimo eu vou perder o emprego, e eu vou ficar com raiva do Clenaldo. Não, Deus está me disciplinando, porque eu fui injusto, eu não fui grato, né? Precisamos, irmãos, aprender a ser isso, agir dessa forma. Perdi onde eu parei, mas eu acho, obrigação de se depredendo com não, oportunidade de moldar. Olha só, o que é levado pelo sentimento fica com pena do filho. O que é levado pelo sentimento fica com pena do filho e não cumpre a sua obrigação de discipliná-lo, sua obrigação de pai. Está perdendo uma grande oportunidade de moldar o caráter do filho, preparando-o para a vida. Deus também age do mesmo jeito. Deus nos trata como filhos, e como filho Deus nos corrige, e como filho Deus diz também não, e como filho Deus nos manda andar do jeito dele, não é do nosso jeito, porque Deus está nos preparando para uma grande vida chamada cristã. Então aprenda que você está sendo moldado para uma grande obra, como filho, para viver uma vida cristã plena. Deus sabe todas as coisas. Por quê? Porque Ele é onisciente. E se eu perguntar para você, e eu já ouvi pessoas dizerem para mim, eu sei o que é bom para mim. Não é pastor nenhum que sabe o que é bom para mim. E ela está certa. Só que ela também não sabe o que é bom para ela, porque a Bíblia diz que é Deus que sabe. Eu sei o que é bom para você, eu sei o pensamento de bênção, de bem que eu tenho sobre você. Está lá em Isaías. Então, quando você destrata o teu líder como filho, você está sendo desobediente. E Deus não ama a filho desobediente. Deus não é como eu e você, que tem dó. Deus é onisciente. Assim sendo, usa o sofrimento, prestem bem atenção, assim sendo, usa o sofrimento para nos corrigir, quando pecamos ou somos desobedientes. Deus usa o sofrimento para nos corrigir, para nos ensinar, para nos moldar. Eu poderia dizer que, como pai, usei algumas vezes a chinela e a varinha depois, quando me converti, da correção.
Mas se tem uma coisa que em nome de Jesus, não por soberba, que eu posso dizer, quanto ao caráter, quanto à honestidade, quanto ao respeito, eu tenho honra dos meus filhos. Eu sou grato a Deus, porque eles olharam para mim e viram que não é brincadeira, a coisa tem que ser sim, sim, não, não. Deus também é desse jeito. Já pensou? Para pensar. Hoje vou cantar um louvor. Você está cantando para você ou para Deus? Para Deus, Ele é meu Pai. Então tá, estou cantando. Cristo move as montanhas. Aí o irmão tem a voz mais alta do que eu. Tem poder. Aí eu, nossa, misericórdia. Já não vou cantar o irmão, misericórdia. Peraí, gente. Deus corrige. Mas aqui está falando no caso da dor, e nós vamos ver de Davi. Os exemplos são muitos, mas citamos apenas o de Davi, que perdeu seu filho. Deus permitiu que o menino morresse para mostrar o pecado do seu servo. Davi sofreu, mas aceitou a disciplina do seu Deus e se consertou com o mesmo. Mas o sofrimento nem sempre vem como consequência do pecado e da desobediência, mas para que compreendamos que a dor é parte da vida. Então o autor escreve o seguinte: olha, Davi, ele comete um assassinato, certo? Primeiro um adultério com a Betseba, e depois ele comete um assassinato para ficar com a Betseba. A Betseba engravida, o menino morre. Peraí, Deus fez o menino morrer? Não. Veja que ali havia pecado. Mas nem sempre a dor e o sofrimento vêm por causa do pecado, mas vem para nos mostrar que a dor faz parte da vida, gente. Então, quando você tiver com uma dor de cabeça, não vai orar a Deus dizendo assim: Deus, aleluias, eu não aceito essa dor de cabeça. Espera aí, gente. A Bíblia diz para você dizer assim, ó: em nome de Jesus, que eu seja restaurado, em o nome de Jesus, que esta dor de cabeça me deixe. Não é determinismo, é criacionismo, é cristão. A dor faz parte da vida. A dor faz parte da vida. Todos nós passamos por dores, mas nem sempre a dor vem por causa do pecado ou da desobediência, e às vezes vem. Às vezes vem, né? Segundo tópico da lição: para compreendermos que é parte da vida. Filipenses 1:29. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de credes nele. Foi-nos dado a graça para a salvação, mas também nos foi dado a graça para padecermos por Cristo. Sofrermos por causa do Evangelho, não somente porque eu creio. Mas é mais fácil a gente dizer o contrário, porque o contrário enche igreja. Mas o contrário disso não te faz um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra de Deus. Você precisa ser obreiro aprovado diante de Deus, não diante do pastor e diante do homem, do mundo, mas diante de Deus. Ser nova criatura é saber que nessa nova criatura você vai ter dificuldades, você vai passar por problemas, só que nada pode nos afastar do amor de Deus, diz lá Romanos. As lutas virão, mas você não está só. Paulo,
aos Filipenses, disse que o sofrimento faz parte da vida cristã. Eles teriam de aceitar que a vida cristã inclui o padecer por causa do Evangelho, por causa de Cristo. O próprio Paulo afirmou: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do corpo da igreja. Colossenses. Mas muitas vezes nós não queremos, eu sofrer por causa da igreja. Ah, pai, cheguei cansado hoje. Eu ir para a igreja cansado, mas você não está cansado para trabalhar. Você não está cansado para ir para o shopping. Você não está cansado para ver um filme. Você não está cansado para o churrasco, para onde reúne-se a família em frente a uma televisão. Mas para a igreja você está. Mas Paulo diz: olha, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Paulo sofreu por nós. E olhe que Paulo sofreu de apanhar, tomar varada, tomar pedrada. E nós não sofremos dessa forma hoje em dia. Missionários que estão em alguns países aí, sim. Mas nós no Brasil, não. Né? Aí ele diz: olha, preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do corpo que é a igreja. Nós precisamos, irmãos, intercedermos uns pelos outros. Nós precisamos gostar e amar, orar pela igreja. Nós precisamos amar e gostar. Doente, com uma dor de dente, com uma dor de cabeça ou não, está dentro da igreja. Agora, quando você está enfermo de cama, aí não. É muito fácil dizer que é cristão. Difícil é andar com ele no peito. Essa frase não é minha, eu li em algum lugar de um livro, não me lembro quem. O que Paulo está afirmando é que Cristo disse aos seus discípulos: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais, irmãos, não quer dizer ficais, mas passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Mas quando vem o problema, a primeira coisa que a gente faz é sair da igreja. Troca Jesus pelo mundo. Fiz uma boa coisa, agora é que eu estou feliz. Se Jesus voltar hoje, você fica feliz. Não pense que Deus vai ter misericórdia e amor de filhos e filhas desobediente. Entem foi boa, né, Rodrigo? Professor de português aqui chega, deu uma entortada assim do lado. Não pense que é dessa forma, gente. Não aceito problemas. Não aceito. Trabalhei na roça muito tempo. E eu lembro que hoje, onde é uma grande cidade, tinha um rio, tá? Tinha um rio. Tinha, não tem? Tem um rio, tá? Para vocês. E tem uma barragem. Tem rio lá. E tá lá, eu vou tirar foto nesse rio, vou mandar para vocês. Seus rasgueiros. Principalmente você, Nil, que fica me tirando em casa. Deixa, eu vou mandar um monte de foto. Tinha não, eu coloquei a palavra errada. Tem. Me corrigi. E, gente, ó, eu trabalhava do outro lado do rio, chamado, nem me lembro do nome do rio, mas vou lembrar. É Rio Ipujuca. Hoje tem uma grande barragem do Ipujuca, lembra? Está aqui o conterrâneo meu que a gente pescou lá. Pescava muita piabinha. E ele pescava piabinha, levava para a Cida, conquistando a Cida já com as piabinhas. Então veja, trabalhava do outro lado colocando roçado. Meu pai colocava 3 quadros de roça, gente. É terra para dar com pau em doido.
fazia uma cabaninha, a gente comia lá aquela água puba lá cozida com feijão, farinha e carne salgada dentro, charque. Caía a trovoada, a gente ia para o rio para atravessar o rio a nado. O rio Pujuca, ele é um rio calmo, não é um rio de... Então a enchente dele é calma. A gente tinha que mergulhar para passar no outro lado. A gente tinha que, depois que mergulhar, perseverar, braço a braço, devagarinho, irmãos. Porque se nós não perseverássemos, nós morríamos afogados, e a gente tinha ciência que tínhamos que ir para casa, porque para dormir no roçado não dava. E a gente mergulhava e nadando devagarinho, aquele nado que a gente diz de cachorrinho, sabe? Perseverar na dificuldade para vencer o obstáculo, para que no outro dia nós voltássemos e trabalhássemos. Como nós cristãos também, irmãos e irmãs, precisamos perseverar nas dificuldades, para que quando passemos por elas, sejamos mais fortes. Mas quando a gente esmorece, porque o texto diz, não desmaieis, lá em Romanos, se nós esmorecêssemos, morríamos afogados. A mesma coisa é o crente, Cida. Se tiver uma dificuldade de parar, ele morre. Ele morre. Mas se ele olhar para Cristo Jesus, ele diz, eu estou aprendendo. O irmão está dizendo que eu sou feio, mas eu estou aprendendo. Bonito eu não vou ficar, mas vou ficar elegante. Estou aprendendo, né? É assim que nós devemos caminhar com Cristo. Paulo aos Filipenses disse que o sofrimento faz parte da vida cristã. Eles teriam de aceitar que a vida cristã inclui o padecer por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Rapaz, marcar um evangelismo, 8 horas da manhã, para a gente sair da igreja, 7 horas tomar café, tirarmos meia hora para a gente orar, para a gente sair todo mundo junto, 8h30 da igreja. Se nós marcarmos com 50% da igreja, 20% vem, 15% chega atrasado. Espera aí, irmãos. Mas tem uma festa. Sou madrinha. Sou padrinho. Padrinho nem tanto, porque padrinho já é um caba bonito. Ele entra no chuveiro com a roupa pendurada nas costas, sai do outro lado vestido, já está bonito. A mulherada que vai para o salão fazer cabelo, fazer unha. Engraçado, fazer unha do pé, mete um sapato e esconde. Desculpa aí, Cida, mas tu ganha dinheiro com isso, mas é verdade, Cida. Faz a unha do pé e esconde com um sapato. 6 horas da manhã está no salão. Percebe como nós não aceitamos sofrer pelo Evangelho, mas quando é para o nosso corpo, para o nosso ego, tudo nós fazemos? Isso eu estou pegando as mulheres. E os irmãos? Rapaz, pastor, trabalhei demais, misericórdia, estou cansado. Jesus nunca se cansou por você. Jesus pregava o evangelho o dia todo, ia orar até tarde da noite, dormia não sei quantas horas, no outro dia estava pregando o evangelho por você ele apanhou, por você foi crucificado na cruz para te salvar. Ah, mas eu não quero amortecer a carne, sofrimento. Ouvi pessoas dizer que não quer saber. Ah, não é todo mundo que é chamado para evangelizar, não. Será que não? Então a Bíblia está errada. Não, eu não tenho chamado para evangelismo, não. Então a Bíblia está errada. Rasga lá de Mateus, ide, pregai o evangelho. E rasga lá. Tua Bíblia não tem. O sofrimento, irmãos, faz parte. O sofrimento por Cristo é você negar-se a si mesmo por causa do Evangelho. É você ir pregar o Evangelho. É você orar, é você interceder. Porque não tem outro jeito de
sofrer por Cristo? Ou tem? Autocomiseração? Não é. O próprio Paulo afirmou: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Paulo apanhou, preencheu, Paulo tomou pedrada, tomou varada, foi preso. O que Paulo está afirmando é que Cristo disse aos seus discípulos: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O crente, o discípulo de Jesus, tem de entender que a vida cristã é uma vida de sofrimento, mas o mesmo faz parte de uma vida que foi experimentada por Cristo e seus apóstolos. Se nós somos discípulos de Jesus, temos de experimentar a mesma vida que ele viveu, ou não? Quem aqui quer experimentar a mesma vida que Cristo viveu? Glória a Deus. Você quer experimentar a vida que Cristo viveu? Amém, glória a Deus. Então, a palavra de Deus diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ao tomar a sua cruz, você vai passar por sofrimento. Mas lembre-se, filhos e filhas do Altíssimo, o texto diz: passais, não diz permaneça. Significa que você vai passando, vai olhando e conquistando a coroa da vitória que está em Cristo Jesus. Terceiro, o propósito do sofrimento. Lembre-se que eu disse no princípio, para quem não estava aqui, o crente não foi chamado para sofrer, mas sofre porque vive no mundo. Então essa balela de dizer eu não aceito, eu não quero, isso não faz parte de mim, isso se chama teologia do determinismo, não é uma teologia cristã, né? Determine que você vai ganhar, de onde? Né? Vamos lá, o propósito do sofrimento. Vocês acham que o sofrimento tem propósito? Qual é o propósito do sofrimento, gente? É sentir dor. Qual é o propósito do sofrimento? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas é coisas boas e coisas más, mas para aqueles que estão em Cristo. Para aqueles que estão no inferno, eles já estão. Para aqueles que vivem no mundo, que vivem nas drogas, que vivem na cachaça, que já estão. Para aqueles que dizem que Cristo não é você estar na igreja, já estão. Né? Diga, irmã. Esse propósito do sofrimento, eu queria tocar no assunto do sofrimento em geral. Por exemplo, mortes, pessoas que agora estão sofrendo por perdas de entes queridos, como bebês, crianças, doenças terminais, outro tipo de sofrimento também, que é muito estranho da gente entregar para Deus. Pessoas que estão em situações terminais, pastor, por muitos anos, idosos que têm problemas e que estão lá em situação vegetativa por muitos anos, e as famílias também sofrem com isso. Como que a gente veria essa questão do propósito para esse tipo de sofrimento? Segundo o versículo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eles estão debaixo do propósito de Deus? Eles amam a Deus verdadeiramente como a Bíblia diz? Não. Então, não coopera. Estão passando porque faz parte da vida. Nós precisamos entender que o sofrimento humano faz parte da vida. Ao vivermos, o sofrimento virá.
tanto para cristãos como não cristãos. Isso não quer dizer que isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Todos foram chamados, mas maioria esmagadora estão negando a Deus. Então não coopera para o amor, mas faz parte da vida. Simples, não tem outra explicação. Deus não está naquele momento ali de sofrimento, dizendo, olha, eu vou curar. Não, porque você escolheu passar. E longe de Deus, esse é o problema. Nós passamos com Deus. Romanos 8, não sei se a irmã viu a abertura da escola bíblica, diz que nada pode nos afastar do amor de Deus. A morte, a dor, o porvir, a altura, a profundidade. Mas daqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que não estão, afasta do amor de Deus. Tá? Mas para o crente não, para o cristão não. As coisas para Deus não acontecem por acaso. A Bíblia nos mostra, de Gênesis a Apocalipse, que Deus tem um plano na sua criação e que vai levá-lo até o seu termo. Todas as coisas que já aconteceram e irão acontecer estão narradas na Bíblia. Então veja, todas as coisas que aconteceram e vão acontecer estão narradas na Bíblia. Mesmo as pessoas sabendo, elas preferem estar vivendo feito um mundão. E no mundão, gente, Satanás traga, mas traga para valer. Então as pessoas são enganadas e elas gastam seus salários com coisas vãs e depois falta o alimento em casa. Aí, uns da teologia distorcida diz o seguinte: é obrigação da igreja levar alimento. Quem disse? É doméstico da fé? Não. Então se vira, negão. Trabalhe e coma, porque você não está vivendo com Cristo. Parece duro, mas é verdade, irmãos. Leiam lá o Antigo Testamento, vocês vão ver o que Deus fez com Israel. Que hora é essa? Misericórdia. Não vai dar tempo a acabar esse tópico não, então nós vamos ficar no tópico 3, Clenaldo vai terminar a lição, tópico 4, tópico 5, ou senão eu termino, mas aí é melhor o Clenaldo terminar, tá bom? Aí vai ser uma outra pegada, mas nós sabemos que todas as coisas cooperam. Irmãos, sofrimento, quando você olha geral, povo, criação, todo ser humano sofre, seja ele cristão. O que eu quero que você entenda é que o sofrimento faz parte da vida, mas para os cristãos nós aprendemos com o sofrimento, e daqui para frente, Clenaldo vai falar, vocês vão ver que tem o propósito, que eu já dei umas dicas, obreiros aprovado, tal, para que quando chegue no momento vocês digam, poxa, então se eu estou sofrendo, é porque eu vou ter capacidade, e eu vou passar com Cristo Jesus. Mas veja, irmãos, que não é porque o cara pega o carro e sai em disparada, ou a moto e bate e morre, Deus quis. Não é isso. Ele decidiu morrer porque ele assumiu o volante e ele assumiu a culpa de correr, sabe? Nós somos corpo igual ao corpo de qualquer pessoa, estamos sujeitos igual a elas. O problema maior é que o melhor para nós, e o problema maior para eles é que nós estamos com Jesus, eles não. Ah, mas fulano disse que tem fé, tá bom, dizer e viver é outra coisa, e eu preguei muito sobre isso, né? Lá em Tiago, vocês ouviram. Então nós precisamos aprender que é melhor passar no sofrimento com Cristo do que sem Cristo, tá? E assim, não adianta ter autocomiseração, Deus não se compadece. Pecou, está pecado, está errado, sabe? É desobediente, está errado, não tem meio termo. Como pode, gente, para não entrar nos tópicos, para não atrapalhar o Clenaldo, como pode, você não tem base bíblica, você não tem conhecimento nenhum,
Deus o defenda, chega o Rodrigo na sua casa, com a Débora, saindo no tapa. Débora faixa preta, Rodrigo não. Lógico que aí o Rodrigo vai apanhar, mesmo sendo grande, né? E aí você aconselha o Rodrigo. Só que para Deus funciona assim. Como é que está o teu casamento? Está ok? Você está aplicando o que você está falando para ele na tua vida? Não, então não está funcionando. Porque se funciona para ele, de mim para ele, por que não funciona de mim para a companheira? O problema é que quando nós começamos a passar por dificuldade dentro de casa, a gente também não quer aceitar. Somos machistas e somos feministas. Vocês mulheres, eu não, eu sou homem. Mas eu sou conhecido como defensores das mulheres. Entende? Então, primeiro as coisas eu tenho que aceitar, tudo que eu sou como eu sou. Eu me aceito. Sou pernambucano, baixinho, barrigudo, cabeçudo, mas sou filho de Deus. Pronto. Acabou, gente. Amém? Tu tá rindo do que, Ué? Estou olhando para os teus olhos. Vamos orar, gente. Senhor Deus, Santo Pai amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Deus, por esse momento de escola bíblica dominical. Que o teu Espírito Santo fique conosco, Senhor. Continue falando aos nossos corações, nos ensinando, nos preparando, Senhor, para a grande vitória, para aquele grande dia em que nos encontraremos com Cristo Jesus. Pai, que em nome de Jesus, que as dificuldades, Senhor, aqui na terra do dia a dia, Senhor Deus, os problemas, ó Pai, o sofrimento, Deus, que não seja a causa para que paremos de buscar o Senhor, mas que nós sempre, nos momentos de dificuldade, olhemos para os céus, pois é de lá que vem o nosso socorro, de um grande Deus poderoso, Senhor, Deus forte nas batalhas, que luta pelos seus filhos, que peleja pelos seus filhos, para que eles permaneçam em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus sejam mais do que vitoriosos, em nome de Jesus, amém. Vamos tomar um café?